Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast, tá? Hoje o entrevistado de hoje vai falar um pouco sobre uma ONG, né? Onde eles protegem o meio ambiente, as favelas, e eu vou deixar mais por conta deles aqui agora, tá joia? Seja bem-vindo, Kennedy e Rô. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Yuri? Prazer estar aqui com vocês. Uma honra, grato mesmo pelo convite. Tô feliz, assim. Já teve uma conversa aqui anteriormente, assim, bem bacana. Foi bacana? Bacana. Então tá bom. Conta pra gente, quem que é o Kennedy por trás da ONG? Qual foi o que te inspirou a trabalhar com ONG? Na verdade, a nossa ONG ela foi um processo longo, né, de muitos anos, enquanto ativista mesmo, desde bem novinho, assim, sempre fui ativista, sempre lutei por aquilo que eu acreditava, seja na cidade, seja questões sociais. Sempre estudei muito também no setor, né, para entender como é que funcionava aquilo, como é que funcionavam as violências simbólicas, como funciona as forças de poder mesmo que são exercidas sobre nós, principalmente pelo povo da favela. E aí, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu, junto com outros ativistas, né, de vários lugares do país e até fora do país, a gente começou a perceber que para a gente aumentar ainda mais a nossa capilaridade de trabalho, a gente sempre esbarrava numa coisa que era a não formalização. Então a nossa ONG ela é formalizada, ela tem um CNPJ, ela tem um estatuto, ela é toda redigida como demanda a lei do terceiro setor, justamente por essa demanda que a gente viu ao longo de anos e anos trabalhando com os direitos humanos em outras organizações. Muitas vezes a gente esbarrava com coisas que, não, daqui para lá eu não vou, isso aqui não faz sentido, não, a quem serve esse interesse? Não quero. Então a gente, na verdade, montou de acordo com a nossa própria ideia, assim, né, do nosso ideal de experiência. Então nós temos pessoas no Ceará, a nossa vice-presidente, Raquel Dias, uma mulher preta, mãe, trabalha na Secretaria de Turismo do Ceará e também na OIT, Organização Internacional do Trabalho ligado à ONU, com mulheres negras, no Ayuré Educa. Então é uma potência que eu também aprendo muito com ela. Nós temos no Rio de Janeiro Pedro Lima, que também tá lá na parte da prefeitura, trabalhando com as comunidades do Rio de Janeiro. Uhum. Nós temos em Belo Horizonte nosso contador também, nosso tesoureiro, que também é nosso contador, faz muita coisa. O Douglas, que também está lá junto com a gente ao longo desses anos todos, fazendo o que tem que ser feito em Brasília, o Romero Rocha. E aí o interessante é que nós pensamos, poxa, beleza, eu sou da periferia, nascido e criado lá, mas eu quero, daqui da minha periferia, atuar lá na floresta amazônica, não faz sentido nenhum. Como assim? Como é que eu vou pegar do braço assim um livreto, né, falando assim, isso aqui que eles precisam? Não, então a gente foi lá, foi em loco conhecer aldeias indígenas, foi em loco conhecer comunidades quilombolas aqui de Minas Gerais, e aí, fortalecendo esses laços, a gente conseguiu trazer essas pessoas de lá para dentro da constituição da ONG. Então, a nossa diretoria ela é formada com indígenas, com quilombolas, com periféricos, para dar essa sustentação do que não é o que a gente acha que é, e sim o que eles querem que seja, entende? Sim. Mas você ter crescido na Zona Leste de Juiz de Fora, isso impactou alguma coisa na sua visão de mundo para você chegar a esse ponto aí? Igual um exemplo que eu vou te dar. A Zona Leste, você começou a ver as dificuldades de onde você morava, aquelas questões. Isso foi te levando com toda a isso certeza. Tudo aí? Com toda certeza. Eu venho do bairro Santa Rita, né? Aqui na Zona Leste de Juiz de Fora. É uma área carente, tida do IBGE como uma periferia, né? Onde temos um alto índice de criminalidade e de mortes de pessoas negras, de jovens negros. E aí, estando imerso nesse ambiente, nesse lugar, e vendo o tanto de oportunidade que me deixava de existir pela minha existência naquele ambiente, eu comecei a me questionar e aí procurar saídas daquilo. E assim, ao longo da minha vida, eu tive pessoas que foram luz assim, na minha caminhada também. Uma professora, aí um amigo mais velho, um padre, um frei, um pastor. São várias pessoas que acaba te orientando pro bem, assim, sabe? O que é possível fazer para mudança? O que a gente pode fazer já que a gente não tem o controle em nossas mãos? Como é que a gente consegue ter o controle nas nossas mãos? Porque, querendo ou não, tudo que se faz é por meio de políticas públicas. Então, assim, queríamos nós que a nossa relação, o nosso bem-querer fosse do bom senso.
eu vou te respeitar porque é a regra de ouro que eu gostaria que você fizesse comigo. Mas não é assim que funciona. Então a gente precisa perpetrar leis que obrigam as pessoas a fazerem o que deveriam fazer, né? Que seria o básico. Uma coisa interessante, assim, todo trabalho que a gente faz, e você vai percebendo isso, a gente faz relatórios. A nossa parceria com a universidade veio justamente desse relatório socioeconômico. Então a gente mapeou toda a Zona Leste, a partir do ponto ali de uma escola, né, que é o Murilo Mendes, foi a escola que eu estudei a vida inteira. E aí começamos a entender quais demandas os dados geográficos, os mapas de calor já me apontavam na minha região. Porque assim, é diferente também. Eu estou lá imerso, mas o que os números mostram? O que o poder público sabe disso? Então a gente começou a montar e entender um quebra-cabeça que ele não é plano horizontal, ele é múltiplo, né? São várias camadas interpostas. Entendi. E Rô? Aliás, Rosângela, mais conhecida como Rô Marques. Mais conhecida por Rô. A galera, né, nem sabe quem que é a Rosângela, às vezes. Rô Marques já é bem conhecido. É porque era um apelido, né? Aí virou nome social das redes sociais e ficou conhecido mesmo como apelido da Rosângela. Muito bom. E nessa história toda, Rosângela, conta um pouco de você. Aonde que você entra nessa história toda junto com o Kennedy? Bom, eu e o Kennedy, a gente se conheceu, inclusive num evento que era para fortalecer a periferia, né? Sim. A gente se conheceu numa convenção de uma empresa, da qual eu sou franqueada, ele também, que é a Vaivando. A Vaivando, que é a única que atende a população carente, né? Ela facilita as formas de pagamento para você comprar viagens, fazer pacotes, cruzeiros, enfim. A gente se conheceu nessa empresa. E a gente tem, assim, muito do que a gente faz, né, da atuação no ativismo, no meio ambiente, a nossa ONG, acabou que linkando, né, tendo essa conexão. A minha vivência também com os povos indígenas, o trabalho que eu venho fazendo na minha região, né, da onde eu venho, São Bernardo do Campo, São Paulo, não sou daqui de Juiz de Fora, tô caindo aqui, né? Agora, São Bernardo do Campo. Inclusive, vou mandar pra galera assistir de lá, vai ter audiência de lá, porque lá a minha pegada é bem parecida com a do Kennedy. Vim de periferia, família humilde, que sempre, né, lutou pelo básico, e nesse meio aí eu me encontrei a Rô, né, a verdadeira Rô Marques ativista como liderança. Então uma vez me perguntaram assim, mas quem te intitula líder comunitário? São as pessoas, não somos nós, né? Eu não quis isso para mim, mas as nossas ações acabam levando para esse caminho. Então eu lá na minha região tenho um trabalho de produtora cultural, professora também na área dos direitos humanos, e a gente acabou conectando as nossas ideias. A gente está junto aí na nossa ONG, juntos na vida e juntos na nossa ONG, em defesa dos direitos humanos, para fazer esse trabalho chegar onde ele precisa chegar. Como ele falou, o legal da nossa ONG é que ela é composta por pessoas que têm voz para falar. Então não adianta eu falar o que indígena está precisando, o que os povos quilombolas estão precisando, se eu não ouvi-los, não é isso? Sim. E eles participam, e eles mandam demanda, ele vive recebendo demanda dos povos originários, e precisa de uma defensora. Nesse caminho aí, o meu papel é fazer essa mediação, né? Eu estou buscando hoje me adaptar à região, Juiz de Fora, né? Pra mim é tudo novo aqui, tô achando bem legal. Parabéns pelo espaço. Tá gostando? Tô gostando, sim. O ritmo é outro, totalmente diferente lá de São Paulo. Acredito. Eu fico, né, às vezes venho, mas estou me situando, me ambientando até que bem, porque eu vejo que as coisas vão se conectando, né? Os nossos propósitos que a gente busca. A gente quer dar continuidade nas atividades, nas periferias, levando a nossa ONG também para São Paulo, que é essa que é a ideia. Inclusive, ele já foi até homenageado na Câmara Municipal da minha cidade, pelo trabalho que ele vem fazendo, e essa conexão que a gente está levando para São Paulo agora é importante. Então, assim, tudo que a gente tem feito hoje é nesse sentido, eu, né, especificamente nesse sentido,
de procurar quais são os nossos direitos, né? Sim. Que aí foi onde eu me formei em direito e colocar isso na prática. E tem sido assim há mais de 25 anos. Poxa, bacana. Mas uma observação que eu vou fazer, uma curiosidade até. Quando você falou que as pessoas que te intitulam lá, né? Mas como funciona isso? Simplesmente você passa a ser ou existe tipo uma votação entre eles? Não, assim, na verdade, é meio que natural. Líderes comunitários, como que eles nascem? Há um problema na periferia, o Kennedy é um líder comunitário. Há um problema na periferia e as pessoas, por ver você como uma pessoa de atitude ou de ações positivas, ou que tem alguma experiência envolvida dentro dele. Eu, por exemplo, sempre fui muito envolvida com a cultura do meu bairro. Então eu era aquela menina na adolescência que ia atrás do teatro, que ia buscar fora do nosso bairro para trazer para dentro os professores de teatro. A gente, à época, éramos da Educafro, que é lá de São Paulo, que é um movimento negro, que faz cursinhos comunitários dentro da favela. Então a gente já foi buscar cursinho, a gente foi buscar um espaço de lazer. Então as pessoas acabam vendo você como um ponto ali de liderança, ó. Aquela pessoa vai buscar, ela vai saber buscar, se não sabe, vai procurar saber como é que se faz. E isso acontece naturalmente. Se eu falar pra você que eu gostaria, não gostaria. Sabe por quê? Porque muito que vem pra nós, vem e a gente fala assim, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver? E aí entram as políticas públicas. Aí entra a gente entender como é que funciona uma cidade. Quais são os meus direitos dentro da cidade? Você sabe quais são os seus direitos como cidadão? Acredito que eu sei muito poucos. A gente sabe muito pouco e a gente sabe que os caminhos são difíceis. Na maioria das vezes a gente não sabe chegar. Como é que eu faço para ter encanamento de esgoto saneamento básico no meu bairro? Como que eu faço para ter uma praça? Como que a gente faz para ter aqui uma praça? Como a gente faz para ter água encanada? Como a gente faz para regularizar a nossa situação? Então tudo isso acaba que levando também as nossas ações, né, para o bem comum. A gente pensa muito no bem comum, acaba nem pensando, acaba agindo mesmo pelo bem comum, porque aquela comunidade estando bem, a gente vai estar bem. Eu gosto muito da onde meus pais moram. Eu não nasci lá, mas a comunidade Areião é uma comunidade muito conhecida. Tem lugar que, inclusive, quando eu me formei pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que as pessoas falam, você mora no Areião? Porque eu estudei com delegados, eu estudei com investigadores, e eu era a única ativista de direitos humanos dentro de uma sala de aula. E quando eu falava quais eram as minhas referências, que sempre foi o movimento hip hop, que sempre foi a cultura urbana, então ali eu já via a diferença de mundo, sabe? E a importância, inclusive, de eu estar lá, de eu aprender com eles e também saber como é que tudo isso funciona para a gente voltar, né, para a comunidade de uma forma mais eficaz e sabendo os caminhos, né, que é essa que é a grande sacada. Eu acho que a gente tem que aprender quais são os caminhos para a gente tentar mudar a nossa realidade, né, mudar um pouquinho nós mesmos, mas mudar a nossa realidade, levar a galera a fazer isso também é importante, sempre no coletivo. Eu falo que a gente não consegue, líder comunitário não é líder sozinho. Ele só é líder quando ele tem ali com ele pessoas que acreditam naquele propósito, naquela causa, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que é basicamente isso. É missão. É uma missão. Tem outro verdade. nome. A gente não escolhe ser, a gente acaba sendo mesmo, de verdade. E qual foi aquela faísca que deu o incômodo para você ir para a prática no terceiro setor? Cara, desde sempre, desde criança, assim, me incomodava muitas ações, muitas coisas, então eu sempre me envolvi em conselhos da cidade. Então já fui do Conselho de Cultura, hoje eu sou do Conselho da Saúde, responsável por alguns setores sanitários de Juiz de Fora, por conta desse envolvimento. A gente faz várias ações em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com as UBSs lá do bairro. Então, assim, o primeiro incômodo veio de onde é que eu posso fazer para mudar isso daí. E é interessante, cara, eu vou falar isso aqui, eu nunca falei isso, assim, mas quando eu tinha 13 anos, a minha professora falou assim, vai ter câmara itinerante lá na sala e tal, vamos lá para você saber o que é política. Eu disse, eu não quero saber de político não quero não. Ela, vai ter goiabinha e suco de caixinha. Eu falei, então eu vou.
Cara, na hora que chegou lá, eu fiquei assim, impressionado com o poder que a gente tem. Porque lá eles explicaram como é feita uma lei, o que faz a Câmara dos Vereadores, o que faz o prefeito. Aí que eu comecei a entender que eu estava debaixo de uma estrutura gigante que garantia direitos, mas também deveres. Sim. Então ali eu comecei a enxergar, falei assim, então tem algum lugar para procurar para resolver isso? Então eu posso, conselhos. Os conselhos têm poder constitucional para não só para deliberar, mas também para consultar o que a gente precisa. E aí as coisas começaram a acontecer de verdade. Então foi aí que começou essa faísca, né? Dessa vontade de mudar, de mudança. Né? Exatamente. O incômodo da realidade acaba tornando as pessoas líderes, né? Tem os líderes natos, eu acredito que eles sejam um líder inato, assim, um líder nato. Mas eu acho que o incômodo do que acontece, a nossa realidade, né? Ela é muito triste, se a gente for parar para pensar. E isso me incomoda muito, sempre me incomodou. Então eu falei, não vou ser mais uma para ficar só assistindo, né? Sabendo que eu posso buscar caminhos. Pelo contrário, né? Hoje você meio que é a referência de muitos ali dentro, né? Você resolve muita coisa, né? Eu acho legal a gente termos referências. Eu tenho, lá na minha região mesmo, eu tenho várias pessoas assim que eu olho e que eu falo assim, é ali que a gente vai chegar, sabe? Que a gente tem como você falou, como referência. E é legal, assim, quando as pessoas me falam, você é uma referência para isso. Eu falei, legal, porque a gente está no caminho certo, né? Acredito que eu falo que eu sozinha, né, não consigo fazer nada. Tem que ter um bando de louco acreditando nas minhas ideias. Ali. Sustentando, né? Igual a questão da nossa ONG, ela porque é hoje, porque outras pessoas acreditaram no propósito, naquela causa, né, do que era necessário fazer. Ele falou uma coisa muito interessante sobre o terceiro setor, que é a questão da formalização. A maioria das pessoas que trabalham com a cultura e trabalham com o social, não estou falando de assistência social, tá, gente? Estou falando da política pública, de ações sociais, de cultura, né, que são coisas diferentes, mas que fazem esse trabalho e enxergaram ali um modo de agir, né, e de estar nos espaços. A gente precisa estar nos conselhos, a gente precisa estar dentro das conferências municipais de cultura, de saúde, de educação, entende? Não é só aquele profissional formado. A sociedade precisa entender qual é o poder que a gente tem nas nossas mãos, né? E não só ali na hora do voto. A gente precisa dar continuidade no voto. O voto não acaba na urna. Vai além disso, né? Pelo contrário, começa, né? Começa, exatamente. Yuri, você disse uma coisa bem interessante, assim, que eu tenho certeza que a Rô também passou por isso em algum momento, que é se sentir impotente, né? Nossa, total. Assim, às vezes é tão grande os problemas que a gente enfrenta, você fala assim, o que eu posso fazer nisso? Quem que sou eu nisso daí? Aí você fala com outro que também tá com aquela indignação, que um outro, quando vê se é vários. São vários. Né? Aí você fala assim, não, peraí, então a gente pode fazer alguma coisa. Precisa de um pra falar. Precisa de um. Precisa de um pra começar, né? Pra gente entender que estão conectadas, né, as ações. É necessário falar sobre isso. Bacana. E esse projeto, a nossa ONG, né? Isso. Como começou? Isso foi do nada ou foi planejado? Tem uma frase muito legal que chama, não sei se pronunciar latim bem, tá? Chama nihilo ex nihilo fit, ou seja, nada vem do nada. É isso aí. Isso é antigo. Então, assim, não vem do nada também, né? Passou por várias trajetórias, eu passei por vários movimentos negros, vários lugares. Morei em São Paulo, lá além do Cafro, também trabalhei além do Cafro, do lado da USP, parede de meia com a USP, fazendo um grande trabalho. Lá na faculdade do Largo São Francisco. Não é USP lá? Não. Com a faculdade do Largo São Francisco. E assim, direito. Isso. E aí foi sensacional essa experiência, como outras grandes experiências. Quando eu saí de lá da Educafro, né, que era um contrato pontual mesmo, já sabia disso, fiz o que eu tinha de fazer. Lá eu trabalhava como compliance, ó. Nunca nem tinha ouvido falar o que era isso, mas era melhoria de processo. E aí conseguimos melhorar, de fato, muitas coisas, assim, outras coisas, né, é muito imóvel. Mas aí logo em seguida eu já falei assim, eu quero férias, e aí já consegui um emprego para ir para a Floresta Amazônica. Logo em seguida, assim, disso. Então, assim, a vida sempre é conectiva. Eu sempre estou indo de um outro lugar para um outro lugar, mas com um objetivo muito bem definido. E é interessante, assim, que algumas pessoas falam assim, mas você é muito fluido, muito solto. Não, eu sei onde é que eu estou indo, eu sei para onde é que eu estou indo, eu sei o que eu quero. Então, todas essas coisas que parecem ser desconexas
Sempre, todas todos no mesmo conectadas. lugar. Acaba que às vezes você está em várias cidades, vários lugares, mas o sentido é um É só, o né? mesmo, exatamente isso, Yuri. Exatamente isso. É a conexão, é o fio. E aí é gostoso, cara, porque quando você chega num lugar que você encontra pessoas de outro estado, do outro lado do Brasil, com essa mesma garra, com essa mesma vontade, com esse mesmo fogo assim no coração, seu coração palpita diferente. Você fala assim, nossa, tô no lugar certo. Eu acredito que vai muito além, assim, do físico, assim, sabe? Do que acredito. a gente sente, assim, E é atrai, gostoso, né? Eu acho que atrai muito bom. pessoas na mesma É muito bom sintonia. mesmo, assim. Isso é bom. Saber que tá fazendo bem ali, né? E muitas vezes, cara, tirando do seu próprio bolso, assim, maioria das vezes. Tirando do próprio bolso, falando, não, vamos bancar aqui, vamos fazer aquilo. E a gente acredita que vai dar certo e outras pessoas vão comprar, e muitas pessoas compram mesmo, mas ainda assim não é o suficiente. Porque hoje a gente vive num mundo que precisa... Isso aqui pra gente é crucial. Né? Porque é divulgar o que se faz de bem, né, na comunidade é fundamental. E às vezes a gente tem dificuldade disso. De ter pessoas que ficam dedicadas a isso. Hoje a gente sabe que a rede social precisa de pessoas dedicadas a isso, que entendam as métricas, como você estava falando, que saibam, né, quais são as cores que ornam. Precisa desse conhecimento, senão você vai ficando para trás. Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar também nesse momento, né, de divulgar assim, as tantas coisas legais que a gente vem fazendo. E tem muita coisa boa vindo por aí. A gente vai contando ao decorrer aí. E esse processo todo, já teve algum momento que você pensou em desistir? E teve algum momento muito especial em relação, assim, foi um momento muito difícil, mas que você superou e no final deu tudo certo? Conta mais pra nós. Todos os momentos são possíveis de desistência. Porque são nós, assim, que você fala, e agora? Agora não dá. Só que eu sempre falo assim, se é um problema, ele tem que ter uma solução. Senão é um fato. Problema. Então, qual é a solução disso? Então, assim, eu faço a engenharia reversa de tudo que vem na minha mão, mesmo, para resolver um problema. Então, eu me considero hoje uma pessoa que resolve problemas complexos. E, e vou estudando isso também, sabe? Tentando entender ali como eu posso agir da melhor forma possível numa comunidade, com a outra pessoa, tendo amor mesmo, sabe? Empatia pela outra pessoa. Porque, cara, é somente o amor, assim, não tem outra coisa. E a paciência. A paciência é a ciência da paz, né? Então é você ter paciência com as coisas. Que às vezes é difícil também. E aí, nesse processo, você se descobre o mundo e movimenta o entorno. Eu acho que isso, para mim, é o crucial. A gente está num momento bem bacana. A gente está com 2 projetos em vigor hoje. Uma é uma campanha para doar material escolar para a aldeia indígena no Manaua, que foi uma das aldeias que eu mais me conectei nessa expedição para a Amazônia. Inclusive tem um dirigente lá da nossa Isso, ONG o cacique da aldeia, ele é presidente do conselho fiscal da ONG, e o tio dele também faz parte da ONG, na diretoria, e vários outros fazem parte da diretoria. E lá eles trouxeram uma demanda muito específica. Tem várias demandas que a gente já atuou, inclusive a Rô também já atuou. Uma delas teve um surto de malária. Cara, um surto de malária no meio da comunidade. Todo mundo passando mal, eu longe, eles me ligando, como se fosse o único ponto de salvação mesmo. Mas é o único ponto. E aí eu falei pra ela, assim, amor, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma carta, Aí a gente conversar com todo mundo de Brasília. Saúde, tudo. FUNAI, todos os órgãos. E aí foram em loco lá, com vacinação, com tratamento para aquelas pessoas. Então isso foi assim, algo que eu falei assim, opa, então a gente tá no caminho certo, porque tá dando resultado, a gente consegue resultado. E aí eles vieram com a demanda de que pela primeira vez eles estão tendo escola dentro da aldeia, escola indígena. Lá só 4 pessoas falam português. São as lideranças, que aprenderam tendo que sair para comprar, fazer comércio, 4 horas de distância, uma cidade que chama Tarauacá, um rio que chama Tauari, que cara, assim, selva mesmo, assim, de ficar, você tem que ficar ligado às 4 horas, você não pode dormir, cochilar, não, é ligado o tempo todo, assim, olhando para um lado para o outro, desviando de troncos que estão assoreados no meio do ramal, para chegar lá e para conseguir viver. Né? É maravilhoso, é uma aventura maravilhosa. E aí eles vieram com a demanda de que não tinham material escolar para estudar. Inclusive a gente está fazendo campanha, então quem estiver assistindo a esse podcast, exatamente, depois procura lá no Instagram, nossaong.br, a gente está em campanha para arrecadação de materiais escolares. São coisas simples e que vai fazer toda a diferença na vida
das crianças indígenas da aldeia Nomanaua. Então, Exatamente. é bom a gente depois passar para vocês as informações, porque a gente ainda tem uma demanda Colocar no esperando. card. E a gente, aqui, é um dado curioso, assim, aqui em Juiz de Fora, e gostoso, né? A gente conseguiu a Chico Rei, que doaram 45 camisetas de uniformes para eles. Então, a Chico Rei, através do braço deles, que é uma penca, né? Uma empresa da Chico Rei. E aí eles doaram 45 camisetas. E a gente falou assim, poxa, conseguimos as camisetas, agora vamos procurar o material. A gente fez uns banners e várias pessoas doaram. Eu quero... E aí a gente fez uma coisa legal, a gente pegou a listagem de todos os indígenas e aí você adota uma criança, assim, né? Você fala assim, eu quero apadrinhar essa pessoa, essa criança aqui. Aí aquela criança ali fica sendo seu afilhado. E a ideia é que as pessoas conheçam essa Sou cultura. afilhado desconhecido, né? Exato. Não, Por mas enquanto. a ideia, Por por enquanto. enquanto, porque a ideia desse apadrinhamento, inclusive, né, a autorização já foi dada, inclusive, é a gente mostrar a realidade dessas crianças para os padrinhos, para ver como que está sendo feito, como que o material foi usado e como que é a vida daquelas exato. crianças, né, aprendendo português, enfim, é importante, é um passo importante. E aqui em Juiz de Fora, uma das movimentações, assim, das maiores movimentações que a gente está fazendo hoje, a gente fechou vários ciclos em dezembro. Um deles foi a programação na Quebrada, que foi assim, para mim é a princesinha dos meus olhos, aqui em Juiz de Fora, porque eu falei assim, poxa, e agora? Tô fazendo coisas lá na Amazônia, lá na comunidade Colônia do Paiol, mas o que eu preciso fazer aqui na minha quebrada, no meu morrão? O que eu preciso fazer? Juntei com a rapaziada. Fizemos Festa das Crianças, Natal Solidário, Festival de Pipa, e estamos continuando fazendo Festival de Pipa lá, conscientizando a galera. E aí veio uma demanda assim, muito bonita de uma empresa, de uma associação lá do Rio de Janeiro, me fugiu o nome aqui agora, Não vou lembrar. Antônio, eu vou lembrar ao longo daqui, que a gente tem uma apresentação. E aí eles têm um projeto sensacional que é de combate à pobreza menstrual. Aí falaram assim, Ken, a gente precisa de um... Asta, isso mesmo. A Rede Asta, que já está há mais de 20 anos, aí também é uma grande organização brasileira no terceiro setor, com muitas frentes. E aí eles falaram assim, a gente está precisando de um parceiro em Juiz de Fora para desenvolver esse projeto. Eu falei assim, caramba, cara, que massa. E lá no meu bairro a gente já mapeou que várias das mulheres, muitas mães solo, negras, já trabalharam como costureiras numa fábrica que tem lá próximo. Eu falei assim, poxa, que conexão fantástica. Aí já movimentei a Associação de Moradores, já conseguimos um local assim, gigantesco, um prédio da Associação de Moradores, para alocar máquinas de costura e as mulheres em sentido de cooperativa vão trabalhar lá. E é uma demanda que eu falei assim, isso daí que você acha que vai dar certo? Nossa, muito, vai mudar minha vida, eu vou conseguir trabalhar, eu posso trabalhar de que horas a que horas? Eu falei assim, 24 horas. Se você quiser, perdeu a noite de sono, vai trabalhar, tá tranquilo, a chave é de vocês. Então, assim, é uma forma de não só empoderar, essa palavra bonita, empoderar, mas é dar a ferramenta para que isso aconteça. Que é bonito falar, né? Vamos trazer pessoa para empoderar a pessoa. Mas é isso, é economicamente falando. É dando oportunidade de trabalho, de ganho de recursos. A periferia, né? Se você for analisar, ela é tão potente Muito. e ao mesmo tempo tão Carente. negligenciada. Me explica um pouco, por que você acha que isso acontece? Cara, nossa, eu já assim, fiquei tanto tempo debruçado nessa pergunta, mas eu acredito que sejam interesses mesmo e despertares. Quando a grande população, né, a maioria, entender o poder que tem por estar ali, os direitos que tem por estar ali, eu acho que as coisas mudam. E a própria história da periferia, né? Como a periferia nasceu no Brasil, como a periferia nasceu no mundo. Existem alguns sociólogos, principalmente um que eu gosto de estudar bastante, que chama Pierre Bourdieu, que ele traz as violências simbólicas que não tem como a gente saber se a gente não sofre. Não tem como eu saber o que sofre uma mãe solo na periferia, sem nenhuma assistência para criar os filhos, que são vários. Não tem como eu saber isso. Eu sou um homem em outra classificação. Isso são violências simbólicas. São as questões simbólicas. Então, como eu posso, dentro desse contexto, conhecer as pessoas e despertar nelas o poder que já está lá dentro? A gente não dá poder a ninguém, já está lá dentro o poder da pessoa. Sim. Então, são pequenos despertares, pequenos... Opa, peraí, então eu posso? E aí eu vejo essa movimentação mesmo como interesses, assim, são vários interesses ou falta de interesse.
Então eu quero fazer isso aqui na comunidade do Alto dos Passos ou do Bom Pastor, porque vai me trazer uma visibilidade, vai me trazer um recurso, já tem um aparato montado há muitos anos de estrutura mesmo, de calçadas, calçamentos bons, do que ir lá na comunidade, numa praça que não tem nem balanço, não tem nem calçada, galera anda no meio da rua, assim, desviando dos matos. Então, é diferente essa perspectiva. E aí, quando a gente inverte a lógica da centralidade, né? Quando eu falo assim, peraí, o centro, ele tá inflado. Há muitos anos a gente discute que Juiz de Fora tem um centro inflado, tudo acontece no centro. Pô, peraí, vamos inverter essa lógica. Vamos levar para as periferias, vamos levar para outros lugares e ambientes. E aí as coisas começaram a acontecer e surgir nas periferias, nesses lugares. E hoje não tem como o poder público negar a nossa existência, porque a gente conseguiu fazer barulho, consegue fazer barulho e consegue mostrar o que tem que ser feito com excelência. E qual a filosofia por trás do trabalho social? Filosofia? Elabora melhor, assim, como seria? O que sustenta? Seria isso? Exatamente. Tá. Eu acho que é esse desejo de mudança, de não estar apático à realidade, não ser cúmplice do que você vê. Porque, por exemplo, se eu ver alguém cometendo um crime, seja de racismo, seja uma agressão à mulher, se eu tapar os meus olhos, eu estou sendo basicamente cúmplice daquilo dali. Inclusive a lei diz isso. Então, assim, é não ser cúmplice das mazelas do mundo, sabe? Porque em todo mundo tem o lobo bom e o lobo ruim, nas crianças principalmente, né? Que você consegue verificar isso melhor. E aí, às vezes, falta só uma base de conhecimento de falar, não faça isso não, porque isso daí é errado, porque lá na frente isso pode desencadear numa prisão, por exemplo. Sim. É uma coisa muito fina, né? Assim, uma linha muito tênue de ter esse tipo de educação para que você não cometa crimes e para conseguir diferenciar o que é certo e o que é errado. Né? Tendo ética nas coisas, tendo verdade nas coisas. O que me define? E aí isso passa por um processo também de se conhecer no processo. De entender quem é você no mundo. O que eu estou fazendo aqui? Beleza. Talvez eu esteja aqui para mudar alguma coisa. Então talvez eu tenha que fazer alguma coisa. E aí você faz. E pode ser que lá na frente não seja nada disso, mas você fez. Você fez. E como você enxerga o terceiro setor no Brasil atual? Eu vejo ele fortalecido. Assim, já tive a oportunidade de ir em vários encontros nacionais, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, do terceiro setor, e como ele está se qualificando cada vez mais. O meu grande sonho, o meu grande objetivo, assim, é ficar 100% por conta da nossa ONG, assim, porque é o meu propósito em ação, sabe? É a minha vida, assim, foi o filho que nasceu e eu sempre sonhei, desde muito novinho. Eu falei assim, um dia eu quero trabalhar numa ONG, só que eu esperava trabalhar na ONG de alguém. E aí eu trabalhei em algumas ONGs de outras pessoas. Mas hoje você... Exatamente, hoje com outras pessoas que também têm essa mesma visão, a gente falou assim, não, vamos fazer uma coisa assim mais diferente, menos politizada, vamos fazer uma coisa mais focada na pessoa, na ponta, vamos fazer isso, vamos se aventurar nessa iniciativa, e vem dando certo. Então, assim, claro que eu faço um apelo para as pessoas que queiram... Porque tem muita gente que não tem tempo, mas tem dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro, mas tem tempo. Então, assim... todos são bem-vindos, mesmo, para estarem perto. Tudo que a gente faz tem um altíssimo grau de transparência, de prestação de contas. Então, por exemplo, a gente fez uma festa das crianças, que a gente teve doação de um refrigerante. Então, tava lá quem é que doou esse um refrigerante, quem é que doou o dinheiro, o que a gente gastou com esse dinheiro. Um relatório detalhado para qualquer um ver, sabe? A gente envia diretamente para as pessoas, mas qualquer um... como é que vocês gastaram? De onde veio esse dinheiro? Tá aqui. Na hora, entendeu? Então, esse grau de transparência... Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É isso que eu acredito que o terceiro setor tem que ser, sabe? Não tem que ter... mas teve um dinheiro aqui que não sei de onde veio. Não. Vamos colocar as claras, vamos saber o que é. Que faz parte do princípio, né? Sim. Das coisas. Programação na Quebrada tem mudado vidas? Tem mudado as vidas e mudou, exatamente. Como eu falei, ele é a princesinha, né? Assim, projeto maravilhoso. Que um dia eu sonhei, assim, conversando com um amigo, Thiago Gouveia, ele é da programação, gênio da programação. Um dia interessante, Vini, se ele puder estar aqui também. Sim. Um cara sensacional da AppMaster. E aí ele falou assim, cara, eu tava vendo assim que tem uma demanda, assim, nas periferias não tem muita gente com mão de obra qualificada, e eu tô
com vários processos qualificados aqui na minha empresa, mas não acho uma mulher negra, eu não acho uma pessoa LGBT, que ia mais e tal, para contratar, eu não acho isso. E aí ele falou assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos pensar em alguma coisa? Eu falei, vou pensar. Aí surgiu o Programação na Quebrada, pensando em ensinar programação na quebrada para as crianças. E aí depois a gente foi para as escolas, fez uma grande divulgação lá no bairro, nas redes sociais, ligando para as pessoas, indo na casa das crianças várias vezes. Eu busquei as crianças na mão, assim, não, vamos lá, hoje tem aula. Fazendo um baita de um lanche, assim, porque se um dia eu fui atraído pelo lanche, essas crianças também um lanche maravilhoso. Bem cuidado, bem pensado, com frutas e outras coisas. E aí fomos atrás do Rotary, apresentar o projeto, amaram o projeto. Então, esse projeto ele durou durante 3 meses, atendeu formando 35 pessoas, entre jovens, crianças e adultos 50 a mais. Então, a gente criou uma apostila que, até então, de acordo com a demanda ia surgindo e a dúvida delas, tinha aula que a gente ensinava como mexer no celular. Alfabetizar, né? Segurança digital. É. Ela chegou a fazer algumas coisas lá também. Legal. Fala um pouco pra gente do Rotary. O Rotary... O que ele ajuda aí vocês? Como é que funciona? O Rotary... Hoje eu sou rotariano, né? Sou filiado ao Rotary, que é uma organização de serviço internacional de 120 anos, criado por Paul Harris. Isso, obrigado. Paul Harris, eu tenho dificuldade de falar esse Harris. E foi criado para, basicamente, amigos fazerem negócio entre si. Só que começaram a juntar pessoas, várias pessoas, e depois de um tempo eles captavam recurso, né, entre esses amigos, faziam fundos para ajudar pequenas ações, se transformou em um grupo internacional de serviço. Então hoje está no mundo inteiro, com combate à não vacinação, a poliomielite zero, esse é o nosso objetivo principal, a poliomielite zero, nós chegamos aí em 98% da meta, só tem 2 países que a gente não conseguimos chegar com a vacinação completa. Temos uma cadeira cativa na ONU, né? Ajudamos a fundar a ONU, junto com toda aquela movimentação e aquele burbúrio que estava acontecendo lá naquele momento. E hoje é um grupo de serviço que, se você tem um bom projeto, eles financiam o seu projeto, de água potável, de renda para comunidades e várias outras questões assim, a nível global. Principalmente na África, principalmente no país de Oriente Médio, aqui no Brasil. Esse projeto de Programação na Quebrada, como ele foi financiado pelo Rotary, ele vai estar inserido no Open Forum, que é um edital interno que premia projetos com início e fim, financiados pelo Rotary. Então, esse é um dos projetos que ganha uma premiação em dólar. Então, essa premiação a gente já pensa, já está até definido com o que a gente vai fazer em volta para as pessoas, onde a gente vai alocar o recurso, né, caso ganhe, que são 23 projetos, e várias outras ações. E o Rotary foi um local... O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi como guarda-mirim, que é do Rotary, né? O Rotary, eu não sei se vai dar para ver, mas é uma roda dentada, assim, com 24 dentes, uma engrenagem, que significa trabalho 24 horas por dia. Então, no mundo inteiro, a todo momento, sempre tem um rotariano trabalhando em prol da sociedade. Isso vai ao encontro daquilo que eu acredito, né? De paz. A promoção da paz é um assunto master do Rotary, e tem também as provas quádruplas, pautado na ética e na verdade, do que um rotariano precisa seguir, como um rotariano precisa ser na sociedade. Isso, para mim, volta naquela questão que eu falei de ter essa base, né? De saber, não tem o jeito certo, não, mas tem o jeito errado, mas tem o jeito certo. É aqui, esse é o jeito certo, então vou para cá, vou ver como é que isso funciona. E tem sido fenomenal, assim, essa experiência do Rotary para mim, dos projetos que a nossa ONG também encampa, porque os patrocínios, os apoios, sempre vêm dos companheiros rotarianos aqui da cidade. E a ONG já está em vários estados, né? Como vocês fazem para controlar isso tudo? Acho que a palavra seria controlar, né? Mas acompanhar. Acompanhar o processo. Porque é uma demanda específica, tem autoindependência, de acordo com a demanda local. Então, por exemplo, vamos colocar o Acre, né, que é onde a gente está com esse trabalho mais bem desenvolvido. Eles trazem todas as demandas e a gente vai acompanhando para saber se está chegando no mínimo esperado.
e o que a gente precisa fazer ali para que isso seja melhor qualificado. Mas vocês estão sempre por dentro do que está acontecendo Em todos os aspectos, ali. Não só nós, como toda a diretoria. Toda a diretoria ela sempre tem que estar envolta e autorizando ou desautorizando as coisas, né? Porque é um colegiado, não é uma autarquia, né? Tipo, é assim, vai ser. Não, tem uma conversa. Só que a gente está muito bem afinado, assim, são trabalhos de pessoas que trabalham juntos há muitos anos, né? Então isso facilita o processo, né? Eu tenho meu amor da minha vida. Com a experiência fantástica também, assim, né? Que vem trazendo mesmo como o jeito certo de fazer as coisas. Sempre tem um jeito certo de fazer as coisas. E o nosso objetivo bem breve, né? A gente quer montar uma sede em Portugal. Né? E a nossa ONG nasceu com esse intuito também. Nós tínhamos uma pessoa que era a nossa secretária-geral, que morava lá em Portugal e ela queria trazer recursos para as aldeias, mas tinha que ter algo constituído lá. Então a gente começou esse processo, ainda não desistimos, mas é muito difícil, mas ainda vamos continuar esse processo lá, porque assim a gente consegue captar dinheiro europeu mesmo para essas ações pautadas aqui. E aí eu volto a dizer sempre nos dados e evidências que é o que dá sustentação a isso tudo que a gente está falando. Porque não adianta ser um projeto bonitinho se ele não cumpre com a demanda social que ele nasceu. Eficiente, né? Tem que ser Exatamente. Então esse é o nosso foco principal. Dados, evidências e escutas ativas. De saber o que vocês precisam. Isso aqui é um problema para vocês? Cara, tá em campo é uma delícia, assim. É muito bom. Que as pessoas te abraçam, assim, sabe que você tá ali pro bem. Acho que sente também, né? O core, né? A energia que a gente emana. Mas vocês ainda viajam muito aos estados para ver tudo, acompanhar, ou vocês conseguem fazer tudo mais daqui mesmo? Por enquanto é tudo mais daqui, né, amor? Vou mais a São Eu Paulo. mais que viajo. Hoje a gente... A viagem das pessoas. Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. Você tem ido e voltado com frequência? Mas, bastante. Nesse sentido da ONG e tudo? Também. Mas também tem questão familiar também, que você veio de lá, né? Também. Minha família que tá lá, mas também os trabalhos que continuam, né? A gente não consegue se desvencilhar, assim, né? E eu também nem quero, pra falar a verdade. A ideia é a gente unir forças, né? Então é dar continuidade, inclusive, nessas propostas, mas fortalecer agora a galera de Juiz de Fora. É isso aí. E acompanhando tudo, né, cara? Assim, de distância. Tudo. Mas é isso, igual eu tinha falado também, porque todos os dias tem uma demanda diferente, cara. Assim, pessoas ligando, desesperadas. E aí, como é que faz? Assim, olha, vamos acalmar. A gente já tem até um caixa de emergência na nossa ONG, por exemplo, pequenos desastres. Então, a gente tem um conjunto de aldeias no Acre, na BR-364. Essa BR, ela corta várias aldeias. Então, só acontece acidentes ali de uma forma, assim, absurda, envolvendo carros indígenas. Então, assim, às vezes o cara fala assim, olha, eu preciso de R$100 para pegar um ônibus, um Uber, para colocar o indígena dentro do carro, porque senão não tem como... Pera aí que a gente tem um recurso aqui emergencial, sabe? E aí a gente quer aumentar isso cada vez mais, porque a gente sabe que é real aquilo dali. Né? Eles mandam, assim, faz vídeo chamada, olha aqui, meu Deus. Como é que eu vou resolver isso? Mas a gente respira, mantém a calma e age. Isso é importante. Aí isso traz essa confiabilidade deles, né? De quererem estar aqui, querem vir para Juiz de Fora para estudar na universidade, querem ter contato, querem ter essas coisas, né? Esse contato. Que os pais querem que os jovens estudem. Então, assim, a gente faz essa ponte também. Mas, assim, sempre com um pouco mais de limitação, porque eu não vivo exclusivamente da nossa ONG, né? Eu tenho meu trabalho, a gente faz outras atividades também. Então, infelizmente, por hora, é limitado, mas a gente trabalha 24 horas. Sim, né, amor? É limitado, mas... Eu vou fazer umas perguntas, são 10 perguntas ping-pong aqui, rapidinho, mas pode ser vocês dois aí, pode responder qualquer um dos dois, tá? Vamos lá. Um livro que te marcou? Opa! Aí. A Dádiva do Amor, Martin Luther King. Aí. E você? Um livro que me marcou, essa foi boa. Agora, assim, de cabeça, acho que o último livro que eu li, quer dizer, né, tô terminando ele, é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. Um líder que inspira vocês? Um líder, para mim, Abdias do Nascimento e Martin Luther King. Abdias é o nosso brasileiro, né? Uma figura política central do Brasil. Para mim também é importante. Né? Na minha cabeça tem várias. Várias mulheres. Eu vou falar uma aqui. Carolina Maria de Jesus.
mulher periférica, ganhou o mundo, semi-analfabeta, escrevendo em diários. E hoje os livros dela aí tomou conta do mundo inteiro. Então, Bacana. Carolina de Jesus. Uma música que te levanta. Cara, música clássica. Sério, assim, me concentra, porque tanta coisa na cabeça e fala assim, aí vem um violino, um piano, ele me acalma e me concentra. Então, todas as oportunidades eu tô escutando música clássica ou música barroca. Assim, fora da... Eu amo cultura popular brasileira, adoro, adoro, adoro. Gonzaguinha, Raul Seixas, escuto muito rap, então gosto muito de Black Alien, Planet Ramp, por aí vai. Legal. Uma memória de infância inesquecível. Uma memória foi quando eu aprendi a andar de bicicleta pela primeira vez. Assim, eu achava que meu pai estava segurando, ele falou que estava segurando a bicicleta e não estava. Aí quando eu estava bem longe, eu falei assim, caraca! Aí eu caí. Porque eu acreditava que ele estava segurando, mas na verdade depois eu percebi que não precisava dele. Eu dava conta sozinho, entendeu? Foi uma mudança de chave isso pra mim naquele momento. Acho que pra mim uma memória inesquecível foi, acho que a primeira vez que eu pisei num palco, dançando balé. Então é uma memória assim, que eu amei aquilo. Aí por isso que eu fui pra dança, pro teatro, hoje eu apresento show de hip hop e gosto de palco, assim, eu percebi que eu gostava muito. Então pra mim foi inesquecível apresentar Charlie Chaplin no balé clássico. Olha, bacana. Um projeto da ONG que mais mexeu com vocês? Programação na Quebrada. Programação na Quebrada. Mexe até hoje. Continua mexendo. Um lugar que você conheceu que te transformou? Não, aliás, que você conheceu e que te transformou? Pra mim foi a Floresta Amazônica. Eu não vou falar da floresta porque eu fui antes em outra aldeia, mas foi uma aldeia indígena. Me transformou. Uma frase que te define? Uma frase que me define. Conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu lhes direi o porquê. Porque elas sempre terminam o que começam e sempre falam com a verdade. Nossa, uma frase. É uma frase mesmo. É porque ela me define. Eu gosto muito de uma frase que eu uso até no meu portfólio, que é necessário manter o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Então, acendam fogueiras. Eu não sei se falei certo agora, mas é uma frase do Sérgio Vaz, que é um poeta de São Paulo. Um hábito diário que vocês têm que não abrem mão? Todos os dias acordar bem cedinho, ler o jornal, uma xícara de café, né? Meu hábito recente. eu acho que diário é ouvir música. Eu sou tomada pela arte. Então eu tenho que ter arte no meu hábito. Em qualquer momento da minha vida eu tenho que mexer com uma música, com alguma coisa. Acho que é meu hábito. Hoje, se não fossem ativistas, seriam? Ativistas. Não, porque eu seria, cara, não sei, assim, eu me vejo tanto dentro do ativismo que talvez um advogado, advogado, fazendo ativismo ali. Acho que é cara. Talvez um advogado, eu gostaria também. Um Eu não- político, eu- Mas alguma coisa voltada, no fundo, para... sempre pro Eu não próximo. vejo, eu não sendo Rô Marques. Eu acho que a Rô Marques, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Legal. Verdade. Nossa ONG Brasil em uma palavra. Solidariedade. Amor. Pessoal, eu estive aqui com Kennedy e Rô Marques. Foi uma excelente entrevista, foi muito bacana. Deixa uma mensagem pro público aí de vocês aí. Quer falar? Eu peço que sigam as nossas redes sociais, Isso aí. nossaong.br. Faça contato também, eu trouxe até o WhatsApp aqui, para caso as pessoas queiram entrar em contato pelo WhatsApp, pedir mais informação. É o 32, né, DDD, 93300-3063. Também temos um site que é www.nossaong.org. Então vocês têm lá o acesso também a muita coisa. E assim, se envolvam, querem mudar o mundo, venham com a gente, vamos mudar juntos. É possível. É isso. Quer deixar uma mensagem? Eu acho que a galera tem que conhecer mesmo os projetos, inclusive conhecer o entorno. Eu acho que é o que ele falou lá no início. A gente sabendo, se conhecendo, sabendo dos nossos propósitos e quem somos nós, eu acho que fica mais fácil de a gente trilhar um caminho. Então, assim, nós somos muito envolvidos com o terceiro setor, né, com essa questão. Conheçam outros coletivos, ONGs e façam bem, né? Eu acho que esse é o propósito. Envolvam-se. Se envolvam. Tá certo. Pessoal, chega ao fim aqui de mais uma entrevista do Free Podcast.
Não deixa de curtir, deixar seu like, fazer comentários, tá joia? E um grande abraço aí do Yuri, do Free Podcast. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Um Valeu. abraço.